Nós prometemos e pensamos num quadro muito legal para atender às suas necessidades, para responder às suas perguntas. Por isso hoje, antes de rodar aí a nossa vinheta, já vou cumprimentar nosso queridíssimo Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado, Carol. Olha que chique que ele está aqui, se sentindo aí um pouquinho lá, como se ele estivesse no cantinho dele. Estou no meu consultório. Para passar exatamente essa mensagem de ajuda e de respostas. Muitas vezes respostas que as pessoas estão buscando e procurando há tanto tempo, né, doutor Roberto? E agradecer o convite de vocês, viu, Carol, por esse quadro. Muito me honra, viu? Não, vai Obrigado ser um quadro e tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar, eu vou te convidar para ir lá na cozinha comigo, Bora porque lá. esse quadro engloba muita coisa. O momento que o Dr. Roberto vai responder as perguntinhas que vocês mandaram, selecionamos várias, tem muita pergunta bacana, interessante, a gente ficou assim, bem feliz e bem surpreso, né, com o quanto as pessoas estão envolvidas com o assunto e sabem perguntar, que é fundamental. Só que não é só aqui. Vamos lá que a gente vai conversar com a Malu, doutor Roberto. Bora. Que Maluzinha tá aqui, ó, já tá prontinha com o microfone, minha amiga? Está. Malu, hoje vem pra cá. Ai, que linda, bem-vinda! Oi, gente. Malu Louva, essa dupla aqui de volta pra estreia do nosso quadro. Eles aí pensaram em como, né, como é que a gente vai unir essas possibilidades. E aí, eu lancei um desafio pra Malu e pro público. Que quem vai escolher a receita que a Malu vai fazer ao vivo no Você Bonita daqui a pouquinho é você aí em casa. Exatamente. Não é o máximo? É o máximo e são dois pratos que nós escolhemos especialmente para hoje, para combinar muito bem com a matéria que vai ao ar hoje sobre obesidade. É isso mesmo. Né? Então, são perguntas que vão... Que vão de encontro ao prato que nós vamos fazer aqui hoje. Um é um pimentão recheado. Isso. Só que não é qualquer pimentão recheado. Dá uma olhada nesse pimentão, gente. Quando a gente fala assim, é o pimentão recheadinho básico. Não, Malu caprichou. Tá uma coisa muitos segredinhos. Olha que lindo. Totalmente low carb. Ai, que demais. Bem bacana. Agora, tem do lado de cá, e eu vi que os meninos já estão de olho, estão com água na boca, tá um cheirinho maravilhoso. Uma galinhada também adaptada. Isso. Olha, Malu. Fácil, rápida, faz numa panela só, a família inteira gosta. E barata, e é um né? prato barato, Carol. Olha, além de estar super dentro de quem está querendo fazer uma reeducação alimentar, né? Então, comer bem de maneira saudável. A pessoa vai falar assim... Nós vamos comer galinhada fazendo dieta? Sim, aqui no Você Bonita e com essa dupla, sim. Então, a partir de agora, você escolhe a receita que vai ser feita ao vivo. Todo mundo vai votar, vocês vão conseguir, muitas vezes, ver os votos de outras pessoas. Então, assim, tudo ao vivo. Para você votar, tem um passo a passo que eu vou te mostrar agora. Olha lá, presta atenção. Primeiro, acesse o canal do Você Bonita no YouTube. Segundo, clique em comunidade. Terceiro, você verá alguns posts que fazemos durante a semana e o primeiro post já será o da votação. Quarto, agora é só dar a sua opinião e aguardar o resultado. Ih, que máximo! Olha que demais, olha que demais. Bem bacana. E logo mais no final, então, do quadro de hoje, a gente já vai soltar o tema do próximo. E aí você já pode ir mandando as perguntinhas, que vai funcionar assim. Eu não vou perguntar nada. Hoje eu vou só assistir, vou só ouvir, vou só aprender aí com essa dupla maravilhosa. Boa. Aqui quem manda é o público, Aqui quem manda é o público. E assim que é bom, né? Assim que é bom. A gente fica feliz. Então, vamos rodar a nossa vinhetinha? Olha lá. Daí, responde, doutor Maluzinha, a gente volta daqui a pouquinho. Fica ali acompanhando a votação, minha amiga. Pode deixar. Porque eu quero só ver, porque as duas receitas são lindas, né? A gente quer as duas, na verdade, mas não. Quem vai escolher é você. Doutor Roberto já vai sentar aqui ao meu lado, porque hoje o assunto promete. O tema escolhido dessa semana, para abrir, né? É obesidade. Epidêmica já, viu, Carol? Infelizmente, né? E você sabe, eu estava fazendo compras ontem e tem uma revista de grande circulação que o tema, né, a capa dela está assim, o vírus da obesidade. Aí me chamou a atenção, puxa vida, forte, né, falar isso. Porque vírus se multiplica, né? E é a ideia que a gente tem, que a obesidade está se multiplicando mesmo, Carol. Aliás, uma das perguntas é exatamente sobre isso e é alarmante. Se a gente não tomar providência, até 2050, talvez 80% do planeta Terra esteja
obeso. E todas as complicações ligadas a isso, né? Que aí é o problema. Aí é o problema, sem sombra de dúvida. Vamos começar então, a gente separou várias perguntas, muito obrigada a todos que participaram, continue participando, o quadro é pra você. Primeira pergunta então chegou da querida Maiana, olha lá, vai entrar a pergunta, a fotinho dela, e ela diz, como faz para driblar a genética sendo de uma família obesa? É possível, doutor Roberto? É possível, Carol. A genética não é propriamente uma condenação, né? É uma possibilidade maior. E realmente, se você é filho de pais obesos, aumenta-se a chance de você ser um obeso também. Não que obrigatoriamente tenha que ser, porque os fatores que vão influenciar além da genética são os hábitos. O que a medicina hoje fala de epigenética, está acima do gene, é o ambiente que você vive. Então, ainda as nossas atitudes, os nossos hábitos são mais importantes do que a genética. Senão, todo obeso teria sempre filho obeso e o filho do obeso seria obeso. E a gente vê filhos de obesos que não são, mas é óbvio que tem que se cuidar muito mais, Carol. Mas não é uma condenação. Aí sim, a atividade física, a alimentação tem que ser muito bem regrada para evitar essa tendência de ganhar peso com mais facilidade, comparando a quem não tem a genética da obesidade. Então esse lance de genética e predisposição é verdadeiro. Sim, existe uma predisposição. Mas a gente pode fazer a nossa parte. É como um programa de computador instalado que você pode apertar ou não a tecla Enter. A Enter, né, que a gente fala para rodar o programa, que vai ser o hábito. Aí, se você é filho de obeso, mas se cuida desde a infância, entram os pais, né, Carol, dando um pouco de orientação. Se eu já tenho obesidade, meu filho não quero que seja obeso, não vai dar açúcar, não vai dar besteirinhas, farinha branca. Aí é desde a infância que já começa a cuidar para quem tem tendência genética. Muito bom. Perguntinha na tela agora, pergunta do Carlos. Obrigada, Carlos, um beijo para você. Vamos lá. Qual o método mais completo para medir, então, essa obesidade? IMC, circunferência abdominal, aí mais quadril, e bioimpedância, dobra cutânea. Hoje a gente tem várias, né? Várias formas. Vários métodos, exatamente. E aí, doutor Roberto? Na verdade, assim, o mais fidedigno, porque o que a gente precisa entender? Quanto de gordura tem a mais no meu corpo? Né? A obesidade ou o aumento da adiposidade é o aumento do tecido adiposo, da gordura corporal. Então, muitas vezes eu posso estar com peso acima do esperado para minha altura, porque eu tenho muito músculo, sou muito forte. Por isso que o método que foi o primeiro, mais convencional, foi o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e aí está aí na tela, ó. Então, se essa continha ficar acima de 30, você está obeso. Se ficar entre 25 e 30, é sobrepeso. E o normal seria de 19 a 25. Só que por que isso vem caindo por terra, Carol? Porque justamente pelos fatores de confusão. Eu sou muito forte, sou um halterofilista, meu peso fica acima da média para minha altura, mas eu não estou com excesso de gordura, estou com excesso de músculo. Então começaram a surgir as medidas da composição corporal, que foi um passo mais interessante. Aí o primeiro método mais simplista em termos de não ter que ter muito equipamento, mas que dá muito mais trabalho e se usa menos, são as medidas antropométricas. Aí entra a dobra cutânea, entra medir a circunferência de vários pontos. Trabalho, mas elas são bem detalhadas. Sim, pega o detalhe mesmo, né? Não tem como fugir dessa conta, não. A medida antropométrica, só a margem de erro é o examinador ser sempre o mesmo para fazer a pressão na dobra cutânea com a mesma força, não mudar muito o examinador. Mas são métodos que ainda se usam e que dão mais trabalho, mas dão uma noção boa de quanto você tem de gordura corporal. O método hoje mais simplista e prático, porque se realiza em minutos, é a bioimpedanciometria elétrica, que é aquele que a gente sobe lá naquele aparelhinho com os pés descalços, com as mãos numa haste de metal. A medida é feita por corrente elétrica, e aí cai na tela, e isso é mais rápido, embora os outros métodos também, a medida antropométrica, feita manual, tem margem de acerto tão parecida quanto a da bioimpedância. A da bioimpedância consegue analisar até a água do corpo com mais facilidade. Se eu estou inchado, né, com muita água mais do que deveria, ele é um método mais interessante. Mas o IMC, hoje a bioimpedância, é o mais utilizado, o mais simples, e a margem de erro não chega a 5%. E, doutor Roberto, aproveito para completar a pergunta, entendendo aí que método pode ser mais eficiente. Hoje, então, para começar um plano alimentar, uma mudança de vida e até escolher o cardápio, enfim, reorganizar essa vida, o ideal é começar com
um teste como esse, um exame como esse. Porque senão a gente nunca vai saber se está dando resultado. Exatamente, até para título de comparação. Primeiro você classifica, né, o paciente pela medida da composição corporal. Realmente você está obeso, que é aumento da gordura? Não, às vezes é só aumento. Tem pessoas que têm uma massa muscular tão baixinha, Carol, tem tão pouca massa magra, que o total de gordura se destaca mais. Embora por o IMC ele é normal. O peso compatível para a altura, mas a composição corporal dele está desfavorável. Pouquíssimo músculo e se destacando mais a gordura. Né? Então é óbvio que a gente tem que entender primeiro para dar até a meta mais adequada, além da alimentação, qual a melhor atividade física, pela sua composição corporal. Agora, o método cientificamente unânime, melhor não se faz em consultório, porque ele é caro, chama DEXA, que é o exame de imagem, parece uma tomografia computadorizada. Você entra numa máquina e ele faz uma leitura do teu corpo com uma precisão incrível, do que é água, o que é esqueleto, o que é músculo, o que é órgão. Jura? Então se usa muito em pesquisas ou em clubes de esportes, onde o atleta tem que ser analisado com mais detalhe, mas no dia a dia não é o mais utilizado. Sem margem de erro esse, mas tem uma margem de acerto enorme. É o padrão ouro que a gente fala, é o que melhor analisa, mas o custo é muito alto. Agora, gente, é bacana que quando está tudo ali desenhado, né, e seguindo essa estratégia normalmente do médico, e aí eu acho legal até a gente comentar, já que a gente está tipo numa consulta, sim. Eu, por exemplo, sou uma paciente, quando estou em contato com os meus médicos, cada um com a sua especialidade, que eu gosto de traçar o que vai acontecer. Eu acho que as pessoas hoje, a ansiedade é tão grande que se a gente não sabe qual é o próximo passo, a gente se perde no primeiro. Eu também sou desse tipo. Então, agora que a gente está se sentindo tipo uma consulta e tal, doutor Roberto, vamos traçar aqui. Já que a gente está falando de obesidade, que eu acho isso seríssimo. Uma primeira consulta é um contato de um profissional com uma pessoa, né? E ali tem que ser rastreado absolutamente tudo. Esse Carol, é sempre o primeiro passo. Tudo. A primeira consulta bem feita dura no mínimo 1 hora, até 1h15, porque a gente precisa saber de todos os detalhes. Até se foi uma criança já obesa, ou né, qual o seu histórico, seus pais são obesos. Então a gente tem que fazer a tal da anamnese alimentar, a anamnese de consulta mesmo, para entender todo o histórico. E óbvio, fazer ali já um pedido, uma solicitação de exames, para entender o metabolismo do paciente também, Carol, porque existe o ganho de peso, onde o erro não está no hábito, nem na alimentação e nem no sedentarismo. Pode ser uma patologia hormonal, embora seja uma exceção. 5% dos pacientes ganham peso por alguma alteração hormonal, hipotiroidismo, ovário policístico, então tem efeito secundário de medicamentos, então tem todo esse embasamento para a gente dar a diretriz que você fala. Né? Uma diretriz, ela é composta de tudo, como vai ficar a minha alimentação, onde eu devo evitar. A pessoa tem que se sentir segura, né? Qual é a minha meta, eu preciso ganhar massa magra ou não, eu estou com a massa muscular boa, mas é só gordura que está sobrando. Então, são todos esses dados que somados dão uma diretriz muito mais específica. Aliás, a gente fez uma pauta um tempo atrás, Carol, falando do nutrograma. O que é o nutrograma para a nutrologia? Depois de coletar todos os dados, ele não nasce no primeiro contato. Tá? O nutrograma é como o meu paciente tem que se comportar com os alimentos. Quanto se come de carbo, de proteína, de gordura, quais combinações no prato que são inadequadas, quais as mais interessantes. Isso é o segundo momento? É o segundo momento, porque aí eu tenho dados em mãos, depois que eu analiso os exames, todo o histórico, aí sim tem condição de montar o que evitar, se tem que tirar lactose, se tem que ter cuidado com glúten. Então, cada um é cada um, não quer dizer que todos tenham o mesmo problema, mas quando tem que ser respeitado. Então, este é o tal nutrograma e a diretriz médica por trás disso. Daqui a pouquinho, doutor Roberto, eu vou para a próxima pergunta, mas daqui a pouquinho você conta entre o primeiro encontro e o segundo, o que o paciente já pode fazer para esse período ter menos ansiedade e mais resultados. A gente fala já. Vamos para a próxima pergunta? Olha que pergunta bacana, olha lá. Pergunta da Lua, beijo para você. Primeiramente, parabéns. Gostaria muito que falassem um pouco sobre síndrome de Prader-Willi. Uau, e de quais alimentos ajudam a controlar o peso e acelerar o metabolismo. Que síndrome é essa, doutor Roberto? Talvez a primeira vez que se fale num programa de televisão. Achei bacana essa pergunta. Na verdade, até 5% da obesidade pode ocorrer por síndromes genéticas. Crianças que nascem com distúrbios em cromossomos, são alterações que a gente chama de geneticamente pré-determinadas. A síndrome de Prader-Willi é uma delas. São crianças que nascem com um defeito no cromossomo 15 e que vão ter, durante já a primeira infância, uma alteração da composição corporal, aí a foto. Essas fotos são permitidas porque são tiradas de livros técnicos, tá? Não são pacientes que eu estou expondo, até porque isso quem pega mais é o pediatra. São crianças que têm algumas deficiências na musculatura,
musculatura, tem uma musculatura mais flácida, geralmente tem uma característica, tem pés pequenos, mãos pequenas, e uma das características é que eles são muito famintos, eles comem muito, eles têm uma fome exagerada, são hiperfágicos. E tem uma lentidão também, porque não gastam muita energia, não são ativos. E começam a ter esse tipo de quadro já na infância. É uma obesidade, é uma doença. É raro, eu achei bacana só citar, porque tem mães que vão passar por esse problema, embora seja raro, é uma síndrome mais rara, mas existe a causa genética da obesidade no sentido de disfunções genéticas, de alterações no gene mesmo, tá? Que é essa que a gente citou agora. Tem que procurar ajuda, claro, tem que ser diagnosticado, e aí é algo bem, eu imagino, bem particular. Perfeito. Aí, olha só que legal essa pergunta que a gente recebeu. Ela, inclusive, usa um nome lá no Instagram, que é Dieta Flexível Fit. Vamos ver o que a Dieta Flexível Fit quer saber. As pessoas consomem mais calorias do que gastam. Isso leva ao sobrepeso, levando à obesidade? Então, o cálculo do que entra e do que sai, igual quando a gente pensa aí na nossa casa, na estrutura, na parte financeira e econômica. Se eu gasto mais que eu ganho? Pois é, vai ficar complicado. É por aí, Carol. Isso aí é o primeiro degrau de raciocínio, né? Chama balanço energético, né? Pensando a comida como um combustível, o corpo como um motor que queima esse combustível. Se eu coloco mais combustível do que eu gasto, fica na reserva, não tem jeito. Essa reserva para o corpo humano é tecido adiposo. Então, essa conta, ela é sempre levada em consideração, né? Tem até uma imagem que eu queria que colocasse, porque ali fala bastante, aí, ó. Olha que interessante, causas da obesidade, Carol. Nós vamos ver ali, ó, 5% causa genética. A gente acabou de citar a síndrome de Prader-Willi como uma delas, tá? Hormônios, 10% das pessoas podem engordar por alterações hormonais, por hipotiroidismo ou outros desbalanços. Olha ali, 50% é consumo de alimentos exageradamente ou não saudáveis, alimentos com excesso de calorias. Hoje a medicina, ainda eu vou falar um detalhezinho da questão de não só de calorias, mas o que você come. E 30% ali de 35% de sedentarismo. Pois é. Então, sedentarismo, eu não gasto energia, ainda como mais do que eu devo. A principal causa hoje de obesidade é excesso de alimento com pouco gasto energético, com sedentarismo. Isso é o que a gente tem que primeiro mudar. É o básico. Só que o que eu queria te perguntar, doutor Roberto, aproveitando a pergunta e até o quadro, que é o seguinte. Nós temos um gasto basal, certo? Quando a gente diz que a gente não está fazendo nada, nosso corpo tem as funções que ele tem que cumprir. Mesmo no repouso. Mesmo em repouso, e dúvida. Isso a gente chama, né, de gasto energético de repouso, ou basal. Basal. Por que, então, hoje as pessoas se surpreendem tanto quando fazem bioimpedância, até outros exames que detectam o gasto basal, que cada um tem, e isso é muito pessoal? É impressão minha ou o gasto basal também das pessoas hoje é muito menor do que o que a gente consideraria um gasto basal adequado, porque o gasto basal, Carol, 70% dele ocorre em fibra muscular, mesmo no repouso. Que a gente fala, não, mas vou gastar energia com músculo, movimentando o músculo, quando eu faço movimento e não no repouso. Não, porque na verdade, mesmo parada, que a gente está parado, o músculo tem uma discreta contração para a gente não ficar flácido, senão a gente ficaria flácido. Entendi. Então essa contração basal do músculo já gasta energia. Então 70% do gasto energético de basal, repouso, ainda depende de fibra muscular. E o que a gente está vendo é que as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias e tendo uma massa magra menor. E é isso que influencia. Entendi. Então, às vezes tem pacientes que ganham peso com tanta facilidade porque tem uma massa magra muscular pouco desenvolvida. São motores econômicos que não queimam aquilo que ingerem. E o que sobra vira gordura no corpo com muita facilidade. A gente tem que fazer um trabalho de ganhar massa magra para mudar a história desse paciente. Porque senão não consegue manter o peso com facilidade. E aí, claro, vai ter que gastar mais numa atividade física, dando mais trabalho do que faria em repouso. Exatamente. Que gente, tudo depende da gente, tem jeito. Vamos para a próxima pergunta? Olha lá. Adriana, um beijo para você, obrigada. Como controlar a ansiedade e sentir menos fome? É isso aí, Carol. Ai, meu Deus, mas será que a gente sente tanta fome ou a gente gosta do sabor da comida e gosta de comer? Porque o sabor da comida é bom. É que tá, quando foge o que é genético, o que é hábito, o que é o prazer de comer, porque o alimento estimula áreas de prazer no cérebro, né? Então a gente fez do alimento também uma questão lúdica ou de prazer imediato mesmo, né? Que é óbvio quem não quer ter um prazer imediato quando come alguma coisa gostosa. Mas é não confundir fome real com ansiedade. A fome real é aquela que eu tô horas sem comer, eu vou ter fome. E vou comer e vou matar a fome. E vou me sentir saciado por muito tempo.
A ansiedade é aquela fome muito mais exagerada do que o habitual, ou toda hora se pensa no alimento. Aí é mais a compulsão do que propriamente a fome fisiológica. Por isso que a gente capricha muito nos pratos, isso que é para não ter fome. O que mais aumenta a saciedade? Proteína e fibra. Tá? Então, o alimento que tem muita proteína e muita fibra, todo prato que tem esses dois nutrientes, vão te saciar por mais tempo. E para produzir serotonina, que é o neurotransmissor da saciedade, estimula a serotonina, eu fico mais saciado. O triptofano está nos alimentos proteicos, está no ovo, está no frango. Nós temos hoje os pratos que a gente trouxe pensando nisso. Como é que eu como e fico saciado mais tempo? E como é que está a votação, hein, Glaucio? Falando nos pratos? Tá rolando? Você já sabe o que está ganhando? Ai, não vou contar, não vou contar. E se tá muito ansiosa... A Malu tá acompanhando, que dele. Vamos comer bem hoje, né, doutor Roberto? E se a ansiedade está explodindo, não está conseguindo controlar, pode ser uma compulsão, precisa de ajuda médica, converse com o teu médico sobre isso. A gente tem mais perguntas separadas, mas eu acho que a gente poderia pegar pelo menos umas 2 ou 3 que chegaram da pauta agora, ao vivo, que não foram selecionadas. Já você coloca, né? Glaucia vai colocar daqui a pouquinho. Podem mandar perguntas, as perguntas de vocês são sempre maravilhosas e são sempre ideias para muitas outras pautas. Então, mandem que a gente vai pegar perguntinhas de quem está mandando ao vivo também. Essa da Ana Paula, posso pular? Porque ela é muito parecida com a da Adriana. Vamos para a da Edna, que essa da Edna é boa. Essa da Edna é o momento. Um beijo para a Edna. Tomo antidepressivo e isso me faz engordar muito. O que eu posso fazer para emagrecer, já que não posso parar o remédio? Deixa eu mandar um beijo para a Edna. Doutor Roberto, eu posso contar, é que eu não posso dizer qual é a empresa e não vou dizer, mas eu posso contar que você há mais de um ano tem feito um trabalho lindo ligado a isso? Sim. Que é o seguinte, doutor Roberto foi convidado por uma X empresa, ok, para ensinar psiquiatras e médicos que prescrevem antidepressivos e que estão em contato, claro, mais próximos, né, dentro dessa especialidade médica, para ensiná-los como eles devem colocar... Manusear, porque se for algo diagnosticado, vai precisar do remédio. Sim. Como fazer, então, com que esse paciente não engorde? E você vem há mais de um ano fazendo esse trabalho. Isso. Então, essa pergunta, Edna, é maravilhosa e eu acho que cabe aqui uma grande até porque é uma situação muito comum no consultório do médico, né? Às vezes o paciente tem uma depressão profunda, precisa de um tratamento, óbvio. Hoje, cada vez, os medicamentos estão mais... com menos efeitos colaterais, né? Mas alguns medicamentos específicos, classificados às vezes não só como antidepressivos, mas como antipsicóticos, tá? Que podem levar o paciente a ter uma fome brutal e começam a comer mais do que deve. E esse ganho de peso é desesperador, porque o colega da psiquiatria vê teu paciente engordando, mas acaba encaminhando, né? Vai para o nutricionista, vai para o endócrino ou para o nutrólogo, né? E esse trabalho foi exatamente sobre isso. E o que eu tentei passar para eles é que já existem dicas de exames de laboratório que já estão mostrando que esse ganho de peso está levando o paciente a um risco maior, de ficar diabético, de ter hipertensão. Então é uma questão mais médica por trás disso, né? De como eles manuseariam isso no consultório. Mas o grande objetivo é que não dê o alimento que dá vontade de comer de novo. Então, por exemplo, toda vez que eu como alimento que a carga de glicose no sangue é muito intensa, que eu libero muita insulina, lá na frente, em 15, 20 minutos, meia hora, vai ter um efeito rebote da fome voltar maior. Tá. Esses picos de glicose, de insulina no sangue, dão uma fome rebote lá na frente. Então, não dá para deixar o paciente comer refinados, açúcar toda hora. Então, tem que colocar o alimento proteico em toda a refeição. Tenta ter uma fonte proteica, nem que seja de origem vegetal, se não puder ser animal toda hora. Tem que ter fibra e evitar os carboidratos de carga glicêmica alta, porque são esses que vão te boicotar cada vez mais. Quanto mais como, mais quero. Se já é um boicote, então, para quem não tem a depressão, enfim, ou está tratando com algum remédio como esse, para quem tem é 1000 vezes pior. Então é mais ou menos nessa linha. Sem dúvida. E detalhe, Carol, alguns pacientes mesmo com doenças psiquiátricas mais graves, como esquizofrenia, eles têm às vezes uma lentidão até de não ter a força para fazer atividade física. Né? Não pode, no seu caso, dessa paciente, até porque é só depressão. Então, mesmo tratando a sua depressão, você vai investir em quê? Já que não pode parar o remédio? Em um plano alimentar correto e atividade física. É o segredo, não vai ter jeito, você vai ter que investir em muita força interna, em motivação, para não deixar a peteca cair. Tem que sim, esse é o público que mais precisa de uma orientação profissional, de como comer certo e fazer uma atividade física adequada, dentro da realidade que ela
possa cumprir, né? E Edna, vou te dizer mais, a atividade física vai te dar tanto prazer que... Às vezes até cura a depressão. Ou ajuda, né? Era isso que eu ia dizer. Desculpa, Carol. Que a atividade física pode mudar a sua vida. Então, siga esse caminho, escute essa resposta, porque certamente vai ter um resultado bacana. Vamos colocar uma perguntinha agora que chegou já do nosso Instagram, que a gente pôs há pouco antes de começar o programa. Olha lá, na tela. Obrigada, Simone. Um beijo para você. Uma flora intestinal desregulada pode ser um fator para obesidade? Isso é o que tem sido muito explorado aí, né? É verdade. É uma nova etapa de conhecimentos, muita pesquisa em volta disso, Carol. É possível que a nossa microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino, deva ter uma correlação com obesidade. Até porque isso foi provado em uma pesquisa onde se transplantou a microbiota de uma ratinha, de um rato obeso, para a microbiota de um ratinho magro. E tirou a microbiota do ratinho magro e transportou, é um transplante que a gente fala de microbiota, para o ratinho obeso. O obeso emagreceu e o magrinho engordou. Então, deve ter alguma correlação, sim, a ciência está atrás disso, está pesquisando cada vez mais. Provavelmente, alguma substância que é produzida na microbiota intestinal, que é absorvida, circula dentro do sangue e facilita a ação da insulina. Todo o equilíbrio hormonal pode ser, ou pelo menos parte dele, possa ter correlação com alguma substância produzida na microbiota. Os estudos estão tentando entender qual seria essa substância, né? Por que isso ocorre, né? Então, essa substância, assim, evidência, talvez a gente ainda não tem, mas é o próximo passo. Sem dúvida, muita coisa nova aí. Tem relação. Tem relação. Pode ter correlação. Vamos para a próxima perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Tamires, um beijo para você. Existe algum exame para saber, então, se temos o metabolismo lento? Vamos falar do metabolismo. Essa história de metabolismo é uma loucura. A gente fala, por que ele me sabota tanto? Eu faço tudo certinho, esse mal... Droga, metabolismo. Anda, metabolismo. Vamos lá, perguntinha na tela, o Dr. Roberto vai contar como é que a gente faz isso. Então, a Tamires perguntou se existe algum exame para saber se o metabolismo está lento. Como chama aquele que tem que colocar uma máscara? Isso, existe o que é a calorimetria indireta. Esse analisa diretamente quanto teu corpo está consumindo de energia, né? Qual que é o gasto energético dele. É o mais fidedigno, embora não é tão prático isso em consultório, né? Pelo tempo que se despende, tem que ter uma sala específica, né? Mas tem sim como saber... Existe até também um cálculo feito pela própria bioimpedanciometria, que analisa os seus dados, sua altura, sua idade, sexo feminino, também dá uma noção da sua taxa metabólica. E tem exames laboratoriais que dão pra gente um complemento de raciocínio. Se eu estou com uma tireoide lenta, se eu estou com um cortisol muito baixo, se eu tenho um declínio hormonal muito intenso para minha faixa etária, a gente começa a declinar os hormônios a partir dos 30 anos. É normal que declinemos os hormônios, mas não em ritmo não numa velocidade tão rápida. E isso pode também influenciar. Tem alguns hormônios fora da tireoide, não é só a tireoide que controla o metabolismo, produzidos pela glândula suprarrenal, produzidos pelo ovário, produzidos pelo intestino, N lugares, que influenciam na sua eficiência metabólica. A eficiência metabólica é eu conseguir metabolizar, queimar e não ficar estocando tudo o que eu ingiro dos alimentos, né? Não engordar com tanta facilidade. Então tem como saber isso através de exames, através de uma análise mais criteriosa, sem dúvida. Que bom, né? Que bom que hoje... Ainda bem que existe. Só evolui. Vamos lá, tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Débora. Um beijo. Qual o melhor tratamento, então, para a obesidade? Uau. É isso aí, Carol, é uma pergunta tão complexa porque envolve muita coisa, mas não sei se tem uma imagem aí que eu selecionei para essa resposta, mas de qualquer forma é multifatorial, ou várias ações têm que ser tomadas para a gente considerar o melhor tratamento da obesidade. Primeiro, mudança de estilo de vida, fato. Se eu não entender que eu tenho que ter uma alimentação mais balanceada, que algumas escolhas que eu gosto, que me engordam, eu vou ter que diminuir ou até evitar. Se eu não me conscientizar de que a atividade física é fundamental para aumentar meu gasto energético, embora a conclusão científica, Carol, por incrível que pareça, mesmo fazendo atividade física, o fator prioritário na questão do peso, tá aí essa pirâmide, ó, é comer mais do que deve. É ingesta calórica excessiva. Se a gente pegar essa pirâmide, a base, ó, mudança de hábitos, né? Dieta e atividade física. Medicação, Carol, são casos onde a mudança de hábito
o plano alimentar correto e a atividade física não estão progredindo. Tá. Então, pode ser necessário entrar com alguma medicação? Sim, isso é uma decisão do médico com o seu paciente. Também posso dizer que hoje existem medicamentos mais seguros, que não causam efeitos colaterais como os anteriores que a gente antes prescrevia. Então, isso é uma opção muito individual do médico com o seu paciente. Não quer dizer que a medicação é a cura da obesidade, de maneira alguma. A medicação é um coadjuvante, é uma opção a mais. E como último recurso, se eu estou tentando há mais de 2 anos, dieta, atividade física, e até com medicação eu não emagreço, e meu índice de massa corporal, que é o que eles seguiam ainda, está acima de 40, eu estou numa obesidade chamada de grave ou grau 3, nesses casos entra a cirurgia bariátrica como o último recurso. Tá? Então, para mim, o melhor tratamento ainda é a individualização do paciente. Se a gente não entender isso, a gente trata todo mundo como se fosse o mesmo paciente. Nós vamos falar na próxima semana, eu vou deixar você falar qual vai ser o próximo tema. Se a gente acredita que exista uma dieta milagrosa, a gente já está no caminho errado. Se a gente quer, porque o que se quer é eleger aquela que é a melhor. E aí eu falo que às vezes aquela que parece melhor para uns vai ser melhor, para outros não encaixa, porque pode ter algumas contraindicações. Então a melhor dieta ela é individualizada, nós vamos falar bastante sobre isso na próxima etapa. É aquela que a pessoa também consegue fazer, né, doutor Roberto? Primeira coisa, se não consegue, eu quero fazer jejum intermitente, pode, se cabe dentro do seu estilo de vida. Se a pessoa... Né? Vai sofrer, né? Tem que diminuir o sofrimento nessa história. É saber que cada um se adequa melhor a uma estratégia. O resto, exames médicos, avaliação do metabolismo, prescrições de tratamentos. Hoje nós temos os nutracêuticos, os fitoterápicos, além da alopatia, Carol. Então a gente tem arsenais mais completos. Não é aquela consulta de 10 minutos, quer emagrecer, toma remédio para parar de comer e faz a dieta que eu tiro da gaveta ali. Esquece. Isso aí... tira, tá pronto. Não, isso ficou para o passado, isso não existe mais. Doutor Roberto, eu tenho que te agradecer que eu tenho que encerrar. A gente já vai contar qual a receita da Malu que foi escolhida. Que delícia! Você escolheu, hein? Sempre. Ela vai sempre trazer 2 receitas e você vai escolher. Eu queria só encerrar falando... Eu gostei da mesinha, viu? Assim, ficou bacana, né? Gostei disso. Tô gostando aqui, as fichas assim. É isso. Organizada. Então eu gosto dessa parte organizada. Sou uma pessoa muito organizada, sabe? Mas o que eu queria fechar dizendo, e que pode ficar... Eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou da área. Eu sou uma... eu transporto a comunicação aí de vocês. E o que eu tenho notado, quando eu converso com as pessoas que também não são da área e que têm ansiedade, que precisam perder o peso, por uma série de motivos. A gente fala da saúde em primeiro lugar, mas em seguida a gente pensa numa qualidade de vida e logo em seguida a gente pensa numa autoestima. Então são coisas muito próximas, né? Que vão mandar aí na nossa decisão. O que eu quero dizer, o que me chama muito a atenção, é que as pessoas acreditam que a gente precisa de muita comida para passar o dia e para não ficar enjoado, tonto, eu não vou aguentar. E na verdade, gente, o nosso organismo está poupando o tempo todo, porque eu estou aqui sentada com o Dr. Roberto, meu organismo sabe que eu estou sentada. Então ele não está gastando nada, porque ele vai gastar para quê se ele sabe que eu estou sentada? Então eu aprendi isso com vocês, são recursos fisiológicos da vida. Então eu acho que antes de tudo que o Dr. Roberto falou, eu vou complementar como paciente, tá? Como uma pessoa que tenta seguir sempre as coisas de bom senso. Pra que comer tanto se a gente não gasta? A gente acha que gasta, não precisamos nada. O homem das cavernas, coitado, precisava. A gente, infelizmente, eu queria precisar, porque daí a gente tinha mais momentos de comida boa, na verdade. A população mais longeva do mundo, que está numa região do Japão, para encerrar, a medicina começou a estudar por que eles vivem mais, quase todos são centenários, eles comem menos. Os pratos deles são menores. São menores, é muito louco. E eles fazem mais atividade física ao ar livre, então acho que esse é o segredo. Dormem um pouquinho mais, descansam um pouquinho mais, treinam, é interessante, o suficiente. Como o suficiente? Vamos questionar qual é o suficiente. Deixa eu agradecer nosso queridíssimo Dr. Roberto Navarro, ele que é clínico geral e nutrólogo. Quem quiser saber mais, o site nutrasaude.com.br, para você ter como fonte de pesquisa. E você pode também segui-lo nas redes sociais, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. É isso aí. Doutor abreviado, Roberto Navarro.